Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês sobre alienação parental, suas consequências e o que você deve fazer quando você se deparar com uma situação dessas, ok? Então vamos lá. Oi pessoal, meu nome é André Coelho e hoje eu vim aqui compartilhar com você sobre essa questão tão importante que é a alienação parental, suas consequências e o que devemos fazer quando estamos diante de uma situação dessa. Antes mesmo de começar o conteúdo do vídeo, eu gostaria de pedir a você para que se inscrevesse aí no nosso canal, também apertasse o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. A gente tem postado vídeos 2, 3 vezes por semana de conteúdo informativo para que você possa saber e conhecer os direitos que você tem como cidadão brasileiro e também saber como se comportar diante de alguma situação que traga para você alguma dificuldade ou algum problema. Ok? Então, colabora conosco aí, ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas para que possam usufruir dos direitos que a legislação prevê hoje em dia. Tá bom? A primeira coisa que eu quero falar sobre a alienação parental, seus efeitos, consequências, é o que a legislação brasileira atual fala sobre ela. A lei que trata da alienação parental é a Lei 12.318 de 2010. Prescreve que a alienação parental se dá toda vez que há interferência na criação ou na capacitação ou na formação psicológica da criança e do adolescente, e essa interferência se dá através daquele que é guardião da criança ou do adolescente, também sobre a figura dos avós, tios ou de qualquer outra pessoa que se encontre na responsabilidade dessa criança ou desse adolescente. Então, basicamente, a legislação aponta o que caracteriza a alienação parental e quem são os agentes dela. Só para isso aí a gente tem aí bastante informação, bastante coisa para discutir. Eu não vou aqui descer a detalhes, mas uma coisa que é importante registrar nesse momento é essa última expressão que eu usei. Qualquer pessoa que esteja na responsabilidade dos cuidados desse menor pode ser o agente da alienação parental. Perceba que o agente da alienação parental não necessariamente é quem possui a guarda oficial ou documento sobre esse menor. Pode ser qualquer pessoa que esteja na responsabilidade desse menor. A Lei 12.318 também traz uma coisa que eu acho muito importante, que são as formas da alienação parental. E perceba que ao ler o texto da lei, fica bem claro lá que essas formas são formas exemplificativas. Não são taxativas as formas que estão ali no artigo da lei 12.318. Isso quer dizer o quê? Que os exemplos que estão ali mostram a maioria dos casos que acontece. Só que não esgota. Pode existir outras formas de alienação parental que não aquelas descritas no texto da lei. Ok? Vou falar algumas delas aqui só para você ficar sabendo, para quem não sabe. Quem não souber é só dar uma lidinha rápida lá no texto da lei que vai ver todos os exemplos que a lei traz, apesar de poderem existir várias outras formas, né? Então, campanhas de desqualificação, dificultamento do contato da criança com outro genitor ou com a família extensa, dificultamento ou de criar dificuldades para a convivência desse menor ou desse adolescente com o outro genitor ou com a família extensiva, omitir informações do outro genitor a respeito da criança ou do adolescente, seja de natureza de saúde ou de escola ou de qualquer outra natureza. Isso é caracterizado, essa é uma forma
de alienação parental segundo a lei. Mudança de domicílio, isso acontece muito, sem justificativa, para que haja aí o distanciamento da criança com o outro genitor ou com a família, e dentre outras coisas. Tá? A gente poderia aqui passar muito tempo trazendo exemplos de alienação parental, mas basicamente entenda-se que os atos se resumem na ideia de uma campanha que o guardião ou o responsável pela criança ou pelo adolescente inflige a essa criança para que a criança se distancie ou repila a figura do outro genitor ou da família extensiva. Então é uma campanha com várias situações. Então muitas pessoas me perguntam, bom, o pai ou a mãe falou mal de mim. Isso é um ato de alienação parental, mas para que se fique caracterizado a alienação parental, tem que ser algo muito bem consubstanciado. Tá? Às vezes uma situação apenas, um ato apenas, pode ficar meio difícil de caracterizar, mas o entendimento judicial hoje vai buscar a campanha que é feita pelo genitor, ou pelo avô, ou pelo tio, ou por quem está com a responsabilidade da criança, para perceber se há realmente a questão da alienação parental. Muito bem, quais são as sanções, então, que a lei prevê para aqueles que cometem aí a questão da alienação parental? Existem dois tipos principais de sanções: as sanções civis e as sanções criminais. Dentre as sanções criminais, que eu não vou falar muito delas aqui hoje, prevê pena, inclusive, de detenção de 6 meses a 2 anos. Então isso aí é entendido na legislação como um crime, e aquele que comete esse tipo de crime está sujeito aí a pena de prisão, conforme eu acabei de falar. Já as sanções civis se estendem desde uma advertência até a perda do poder familiar daquele agente que comete os atos de alienação parental. Mais uma vez eu quero registrar que tudo isso vai depender, obviamente, de prova, de investigação, tanto por parte do judiciário, né, como seus assessores, tanto da parte de assistência social quanto da parte de psicologia, dos próprios advogados que participam aí da situação eventualmente. Então tem que ser uma coisa muito bem conjugada, muito bem vista, muito bem analisada, porque isso gera, por si só, gera uma situação muito delicada para essa criança e para o adolescente. Me refiro à própria alienação. E aí, uma vez que se briga ou que se discute judicialmente se isso acontece ou não, é mais um desgaste, e aí o olhar do judiciário, o olhar da advocacia, o olhar de todos que estão envolvidos na busca do bem-estar dessa criança é a criança. Então a gente precisa ter um olhar focado na criança, a família precisa ter o olhar focado na criança, para que o bem-estar dessa criança possa estar resguardado. E isso é que a lei de alienação parental busca, apesar de haver muita crítica hoje, inclusive aí um movimento bastante forte no sentido de revogação dessa legislação, por uma série de motivos que não vem aqui ao caso. Nesse momento a gente pode discutir isso em outro vídeo. Mas eu quero já deixar claro que a minha opinião é completamente contrária a isso. Eu advogo, milito diariamente na advocacia e enfrento casos de alienação parental, seguido de maus tratos, seguido de abuso de autoridade familiar, seguido de várias situações, e que, infelizmente, não fosse a legislação da alienação parental, poderia ser até algo muito pior para a vida
dessa criança. Você imagine uma criança estar submetida a uma campanha contra outra pessoa. Isso interfere na formação psicológica dessa criança, evidentemente, na formação da criação do afeto dessa criança pelo outro, pela família, pela mãe, pelo pai, enfim, tudo isso gera essa situação. As sanções previstas pela lei são essas, e aí eu quero falar agora um pouco, já caminhando para o final aí do nosso vídeo, quero falar agora um pouco sobre algo que para mim é bastante importante dentro desse assunto, que poucas pessoas discutem quando se fala de alienação parental, que é o seguinte: a alienação parental é um instituto jurídico que foi sacramentado através da criação da edição da Lei 12.318 em 2010, ou seja, muito pouco tempo, muito recentemente. Temos apenas 10 anos dessa legislação aqui no Brasil. E a alienação parental, ela tem um desdobramento, ou tem uma sequela, vamos dizer assim, tem uma questão em volta dela, que é ainda mais grave do que somente a questão jurídica, que é, de acordo com o psiquiatra Dr. Richard Gardner, em seus estudos a partir da década de 80, ele entende que elabora-se, ele é um psicólogo e psiquiatra, ele entende que elabora-se na personalidade dessa criança ou adolescente vítima da alienação parental uma síndrome que ele chama de síndrome de alienação parental. Em que consiste essa síndrome, de acordo com o Dr. Richard Gardner? É uma doença psiquiátrica, uma doença da saúde mental, uma doença que afeta a integridade emocional e psicológica dessa criança e desse adolescente, e que tem algumas características. Então eu vou falar algumas delas, porque talvez você possa conhecer alguém que está nessa situação agora e possa ajudar. Então, uma criança que já está sendo vítima e perceba que coisa interessante. A alienação parental não é algo que se expõe, tá? É uma violência psicológica contra a criança e contra o adolescente que é silenciosa. Muitas vezes não há berros, muitas vezes não há agressão, muitas vezes não há violência, muitas vezes é silenciosa, na maioria das vezes é silenciosa, é sutil, é ardilosa, é cruel. Na maioria das vezes. E aí isso forma a síndrome de alienação parental, que revela-se através de algumas características, como, por exemplo, a falta de afeto bilateral ou a formação do afeto unilateral dessa criança. A criança só tem afeto por um dos genitores, a criança só tem afeto pela família extensiva de um dos genitores, e pelo outro lado, nada. Nada. Zero. Falta de ambivalência afetiva. O que é isso? É uma coisa simples de entender. Toda pessoa tem dia que acorda azeda, tem dia que acorda de bem com a vida. Toda pessoa tem dia que olha para o outro e gosta dele, tem o dia que não gosta. Isso é normal, isso é do ser humano, isso é altamente compreensível. No caso da vítima de alienação parental, essa vítima ela apresenta essa falta de ambivalência com relação ao seu agressor. E é óbvio, né? Todo agredido tem medo do seu agressor. E aí, à medida que ele tem medo desse agressor, ele não demonstra essa ambivalência, ele só vai demonstrar afeto, só vai demonstrar cuidado, respeito, amor, educação. Então ele nunca vai demonstrar, nunca vai reagir ou nunca vai zangar
com o agente da alienação parental. Outra característica interessante da síndrome de alienação parental é que isso elabora na cabeça da criança ou do adolescente falsas memórias. Então, à medida que ele é incutido por essa campanha, que muitas vezes vem com difamação, calúnia, injúrias, informações falsas a respeito do comportamento, da personalidade do outro, né, do outro genitor, aquele que não tem a guarda, informações falsas em relação à vida profissional, em relação ao comportamento social, em relação ao caráter. Então essa criança começa a criar essa imagem falsa, irreal ou mítica na cabeça e começa a elaborar falsas lembranças. Eu conheço casos que a criança fala que a mãe ou o pai, né, aí não interessa, o torturava física e psicologicamente. Perceba, e são casos, são situações onde a mãe tinha uma relação de mãe, ou onde o pai tinha relação de pai normal com uma criança, que às vezes dá uma bronca, que às vezes quer corrigir a criança e precisa corrigir a criança, normalmente numa relação familiar normal, e aí a criança elabora essa falsa memória de que era agredido, que era torturado, inclusive, né? E isso tudo faz muito mal, porque reverter isso tudo é muito difícil, muito complicado. Outra característica é que a criança ou adolescente ele repele o contato tanto com o outro, aquele que não tem a guarda, quanto também em relação à família extensa. Perceba, a criança de uma hora para outra não quer mais contato. Não aconteceu nada, não houve nenhum fato entre aquele que não tem a guarda, né, e a criança, não houve nenhum problema, nenhuma discussão, nada, não houve nada. E a criança, o adolescente começa a repelir esse outro lado como se tivesse acontecido algo muito grave. Isso é mais um sintoma, mais uma situação aí bastante grave. Bom, gente, eu não quero me estender muito mais para o vídeo não ficar tão grande. Eu fico à disposição aí para mais alguma informação. Eu vou colocar aqui embaixo o link de um artigo que eu escrevi, que é mais detalhado aí sobre esse assunto, e também algumas outras informações, tá bom? Para finalizar, eu quero fazer um registro muito importante. Se você que está vendo esse vídeo agora, em qualquer lugar, conhece, sabe de alguma história de alguma criança ou adolescente que é vítima de alienação parental, denuncie. Denuncie para o Conselho Tutelar, para a polícia, para o Ministério Público, para um juiz, para o prefeito, para quem vocês acharem melhor. Mas não permita que ninguém abuse de uma criança ou de um adolescente dessa forma. O que é muito visto na televisão hoje em dia, nas mídias, são as histórias dos pedófilos, que são pessoas que são próximas às famílias, mas o que ninguém noticia, são os casos de alienação parental, que são muito mais numerosos, mas muito mais numerosos, do que qualquer caso de pedofilia ou de violência física contra crianças e adolescentes. E eu acho que isso é uma responsabilidade de cada cidadão, de cada pessoa, denunciar essa situação. Porque os traumas, as consequências, os efeitos dessa situação, dessa síndrome, podem ser muito negativas. Muito negativas. Você que gosta do assunto e quer se aprofundar um pouco mais, procure aí na internet que você vai achar bastante material a respeito das consequências da alienação parental na vida de uma criança e de um adolescente. E em alguns casos, infelizmente, dependendo da hora que alguém consegue entrar na situação para poder tentar interferir, já pode ser tarde demais. E aí, né, não tem muito o que ser feito.
Por último, eu quero agradecer a você que ficou com a gente até agora, nesse momento do vídeo. Mais uma vez pedir para você se inscrever no nosso canal, isso ajuda o nosso canal a continuarmos aqui, passando essas informações para vocês, para que mais pessoas tomem conhecimento dos seus direitos e das coisas que podem fazer à medida que tem conhecimento disso. Pedir também para aí apertar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que virão aí nessa semana, nas próximas semanas. Ok? Deixo para você um grande abraço e até o próximo vídeo.